Oi, gente boa! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida e sobre todos os seus. O meu desejo é que você tenha uma boa noite, uma noite excelente, uma noite aos pés do Senhor. E nada melhor do que começar o nosso culto buscando a face de Deus, adorando ao Senhor e orando a Deus, pedindo a direção de Deus sobre esse trabalho, para que Deus possa aceitar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, pois prestamos a Ele um culto com toda a gratidão do nosso coração. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, pela bondade de Deus, pela fidelidade do Senhor, e pedir a Deus que venha nos abençoar nesse culto e falar de uma forma poderosa ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade. Te louvamos e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Senhor, obrigado, ó Deus, por esse dia, onde experimentamos, ó Deus, a tua provisão, direção, cuidado, amparo. Obrigado, ó Deus, porque tu és o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado. Obrigado, ó Deus, porque o alimento não tem faltado no nosso lar. Obrigado porque a tua boa mão é sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha estar direcionando cada momento desse culto, aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, pois prestamos humildemente ao Senhor, na certeza da tua bondade, na certeza da tua fidelidade, do teu amor, que nós louvamos e bendizemos ao Senhor, que é Rei absoluto e reina para todo sempre, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. É bom louvar a Deus, é bom agradecer a Deus, é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a sua fidelidade. Então eu quero te convidar para, junto com a equipe de louvor, celebrar o nome do nosso Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Vamos adorá-lo. Adorarei.
louvarmos ao nosso Deus. Mas chegou um momento muito importante do nosso culto, de ouvir o recado de Deus ao nosso coração. E essa semana, nós não iremos pregar a nossa série de mensagens sobre o livro de Filipenses, porque a nossa mocidade está fazendo uma celebração chamada Fim de Semana Jovem. Em virtude da pandemia, esse ano não tivemos a Semana Jovem, mas agora está acontecendo nesse exato momento o Fim de Semana Jovem. E o tema do Fim de Semana Jovem é o que domina a sua vida. Sexta-feira pregou Luiz Lacerda, pastor da igreja Jardim de Oração, com o tema Ídolos do Coração. Sábado pregou o jovem Henrique, com o tema Idolatria na Prática, deuses funcionais. E domingo, na igreja, estará pregando o pastor Natan. Porém, eu estou pregando aqui para você o mesmo tema. As mensagens vão ser diferentes, cada um faz a sua, mas o mesmo tema, a única esperança contra a idolatria. E eu vou repetir, a única esperança contra a idolatria. Eu não estou pregando na igreja porque eu fiquei resfriado e havia uma preocupação de ser Covid, mas graças ao nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sexta-feira o teste de Covid deu negativo e eu vejo que é uma manifestação da graça de Deus e da bondade de Deus sobre a minha vida. Então, o nosso tema é a única esperança contra a idolatria. É claro que você e eu sabemos qual é a única esperança para a idolatria. A única esperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única esperança de libertação, de cura, de remissão, de restauração do homem está em Jesus. E nele há todo o poder. Mas é necessário você compreender algumas coisas antes de lermos o texto bíblico e adentrar nos princípios da verdade de Deus. Eu gostaria de resumir um pouco a história bíblica para que você possa compreender de uma melhor forma o que iremos ensinar e ministrar ao meu e ao seu coração. Então podemos resumir a palavra de Deus em 3 sentenças: criação, queda e redenção. Toda a palavra de Deus vai falar sobre criação, queda e redenção. Quando nós falamos de criação, é necessário entender que somos humanos carentes da verdade existente fora de nós e sobre nós. Somos humanos e carentes da verdade. Verdade que vem a nortear, dirigir a nossa vida. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem teu referente. Ou seja, o que é que ele quer dizer isso? Que tudo que ele faz, sente, pensa, tem a ver com Deus, com a relação dele com Deus. Portanto, o homem é dependente de Deus e responsável ao mesmo tempo pelos seus atos. O homem é reino orientado. Como um ser pactual, ele sempre se alia a alguém ou a algo. E a vontade de Deus é que ele se alie a Deus. O homem é relacionamento direcionado, ou seja, ele é influente ou influenciado. O homem é telos, determinado, porque o homem sempre há nele uma busca pela finalidade de existência. Um homem é o ser dramaticamente machucado.
o pecado afetou o homem em todas as esferas da sua vida. Mas quando falamos em queda, e aí entendemos o quanto o pecado afetou, porque a queda resultou na presença de um conselheiro mentiroso, ou seja, o diabo, um conselheiro mentiroso à humanidade, bem como a percepção do homem foi estragada, a sua percepção sobre Deus, sobre si mesmo e sobre as coisas. A queda afetou todas as áreas da vida humana. E redenção, a única solução para o homem caído é a redenção em Cristo Jesus. Então, criação, queda e redenção. Criação nos faz lembrar que o ser humano precisa de uma verdade objetiva, não de um conselheiro mentiroso. Que o homem precisa de Deus, o Deus que aconselhou Adão e Eva no paraíso antes da queda e deu diretrizes assertivas para que eles pudessem viver e ter uma vida abençoada. A queda levantou a presença de um conselheiro mentiroso, deturpador. A redenção do pecado acontece através de Cristo, na mudança de um coração enganado, contaminado com hábitos pecaminosos e inclinações torpes. A única esperança contra a idolatria é Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura de Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 10. Jeremias 17, versos 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas as suas folhas ficam verdes e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando nós lemos os versos 1 a 4 de Jeremias 17, nós deparamos com uma realidade terrível, uma realidade triste. Está ali acontecendo. O povo, nesse período, estava com eminência de guerra, de luta, e eles estavam confiando no seu próprio braço, na sua própria força, no seu próprio poder bélico, em vez de confiar em Deus. E você sabe o final dessa história, eles foram exilados. Mas quando você lê o verso 1 a 4, você vê que Deus escreve no coração do povo, está escrito os seus pecados, as suas mazelas, os seus defeitos, os seus erros. E em vez disso, deveria estar escrito no coração a lei de Deus, o prazer pela vida, pela bondade de Deus, deveria ser gravado no coração daquele povo, deveria ser impresso o amor a Deus Todo-Poderoso.
Porém, quando nós lemos os versos 5 a 8 do texto que nós lemos, nós nos deparamos com a realidade que fala sobre bênção e maldição. Algo acontece, Deus faz distinção, Deus demonstra duas classes de pessoas, um maldito e um abençoado. Não há meio termo nesses versos, não há possibilidade de a pessoa viver uma indiferença, ou ser meio abençoado e meio amaldiçoado, ou ele é um homem abençoado, ou é um homem amaldiçoado. Aqueles que confiam em si são amaldiçoados, versos 5 e 6. E aqueles que confiam em Deus são abençoados, versos 7 e 8. Já o verso 9 e 10 fala sobre o coração do homem, quanto é enganoso o coração, quanto é corrompido o coração do homem. Quem o conhecerá? E o próprio texto do profeta Jeremias diz que o Senhor conhece o mais profundo do coração. Mas o Senhor é aquele que julga as intenções mais ocultas de nossas vidas. Esse texto é um texto muito profundo. E eu gostaria de meditar ao meu e ao seu coração a única esperança contra a idolatria. Sabe por quê? Porque talvez você tenha vivido um momento tão distante dos princípios de Deus, da verdade de Deus, tão longe do projeto de Deus, e você acha que talvez você é abençoado, e talvez você é um amaldiçoado. Porque talvez você é um idólatra, é alguém que não confia em Deus, é alguém que não se rende à vontade soberana, é alguém que não depende exclusivamente de Deus, depende da sua própria capacidade, da sua própria força, do seu próprio braço. Isso é maldição, isso é desviar-se do propósito de Deus. E é claro que quando nós falamos de idolatria, que a única esperança para a idolatria é Jesus Cristo, eu quero te dizer que Jesus Cristo pode mudar, transformar, curar, restaurar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. É necessário o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados, e se voltarmos a Deus em arrependimento e fé, e Deus irá mudar e transformar o nosso coração e mudar a diretriz. Mas talvez você diz, eu sou crente. E por que falar em ídolo? A advertência, na maioria das vezes, da palavra de Deus, inclusive de Paulo e de outros apóstolos, a advertência contra a idolatria era a advertência para o povo de Deus. Que sem querer e sem saber, ou iludido pelo conselheiro mentiroso, que é o diabo, começava a se tornar idólatra. A única esperança contra a idolatria não está na confiança do homem em si mesmo. Versos 5 e 6. E aí diz, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. E é interessante que quando ele diz maldito o homem, não é o que confia no outro homem, é o que confia no homem. É o que confia em si. É claro que o contexto histórico abre margem para as duas coisas. Porque o povo de Judá, nesse período, eles procuraram a ajuda do Egito. É claro que também aqui, de forma mais diretiva e assertiva, está dizendo que é maldito o homem que confia em si mesmo. E esse homem que confia em si mesmo é uma pessoa que não transmite vida, vitalidade, robustez. É alguém como uma árvore, um arbusto do deserto. É alguém que vive em um lugar seco, sem esperança, sem expectativa. É claro que ele não diz que é uma árvore no deserto, ele diz que é um arbusto, que é uma árvore pequena, nanica, raquítica, sem força, sem aparência, sem vida. E para piorar,
O texto diz, versos 5 e 6, que esse homem se afasta ao coração de Deus, ou seja, ele não confia em Deus e ele vai para longe de Deus. Imagine se alguém está se afogando e vai um salva-vida ajudar, e quando o salva-vida vem, a pessoa se afogando empurra entre tapas e socos para não querer ajuda. Aqui é um retrato do que Jeremias está dizendo a respeito desse homem. O seu coração se afasta de Deus. E aí a palavra de Deus diz que ele será como essa árvore nanica, solitária. Será uma pessoa sozinha, sem esperança, sem alegria. E para piorar a coisa, diz que ela não consegue ver o bem, ou seja, toda a sua visão de ótica, toda a sua visão do futuro, do presente, é uma visão corrompida, não consegue ver nenhuma esperança, não consegue ver nenhum bem. E para piorar ainda, mora em um lugar onde não dá vida, uma terra salgada. Imagine para uma sociedade agrícola morar em um lugar onde não nasce nenhuma planta. O que Deus quer dizer aqui por boca do profeta é que esse homem é tão amaldiçoado, porque a sua confiança não está em Deus, está em si mesmo. Ele é tão amaldiçoado que ele não consegue ver o bem, mesmo quando o bem acontece fruto da graça de Deus. Ele é tão amaldiçoado que ele não consegue viver em sociedade, ele vive sozinho, ele não transmite vida, ele só demonstra tristeza, nanico. E ele não tem prosperidade. Meus amados irmãos, eu fico maravilhado quando entendo que a única esperança para a idolatria não está em nós confiarmos em nós mesmos, mas está em confiarmos em Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus magnífico. E o verso 7 e 8 diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Ou seja, ele não só confia em Deus, mas a sua esperança, a sua perspectiva de futuro está em Deus. Esse homem, ele espera de Deus o livramento, porque vindo um momento de calor, de sequidão, ele não tem medo, porque ele entende, igual o salmista dizia: eu sei quem tem um crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. É uma declaração de fé que em meio à dificuldade ele vai estar firmado e confiado no Deus Todo-Poderoso, no Deus da onde vem a sua esperança. A única esperança em meio à idolatria, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia, em meio ao choro, em meio ao pranto, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ilustração é mudada. Porque esse homem é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes sobre o rio. Esse homem, mesmo em sequidão, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. As suas raízes pegam a água mais profunda do ribeiro. É uma ilustração do Salmo 1. É a mesma coisa que o salmista diz lá, que será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, e cujas folhagens nunca murcham, e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é bom. Aqui é a mesma ideia do profeta Jeremias a respeito desse homem abençoado. Abençoado porque confia em Yahvé. E ele é tão abençoado que ele não teme o calor. E as suas folhas nunca vão murchar. Sempre vai demonstrar a vida e, acima de tudo, a vida de Deus, a vida de quem ele serve e adora. E mesmo no ano de sequidão, não deixarás de dar fruto, porque a sua esperança está em Deus.
E mesmo em momentos difíceis, ele vai frutificar. A única esperança contra a idolatria não está em confiar no nosso próprio coração. O verso 9 vai falar que o coração é enganoso e corrupto. É usado uma linguagem tão dura para expressar a respeito do desvio do nosso coração. E de fato, o coração do homem é enganoso. Tem muitas pessoas que dizem: eu não vou firmar um compromisso com Jesus hoje, porque eu não estou sentindo. E se eu não sentir, eu não posso firmar um compromisso. Seu coração é enganoso. A única esperança contra a idolatria é Jesus Cristo. A única esperança contra a idolatria não é você ser guiado e norteado pelo desejo do seu coração corrompido, mas pelas verdades da palavra de Deus. É necessário que você possa entender que a inclinação do homem e do coração do homem é perigosa, é torpe, é mortal, é enganosa, é destruidora. Mas Deus, com a sua infinita bondade, com o seu infinito amor, Ele está hoje aqui querendo trabalhar e mudar a sua história. Não deixar que você seja guiado pela sua própria força, pela sua própria capacidade, nem pelos seus próprios sentimentos, mas que você possa confiar e ter esperança em um Deus Todo-Poderoso. E Deus é capaz de te ajudar. E quando ele fala a respeito desse coração que é enganoso, ele diz: quem conhecerá? Deus conhece e sabe os seus sentimentos, sabe se o seu coração o adora ou não. Ele conhece a mente e o coração. Mas diz o texto que ele dá, verso 10, a cada um segundo os seus caminhos ou frutos e ações. Ou seja, Deus vai julgar a minha e as suas ações. Deus vai julgar a minha e a sua vida. É necessário que você possa entender que a única esperança contra a idolatria é em Deus. Ele está interessado em nossa transformação mais do que você imagina. Ele está interessado na sua transformação mais do que você pensa. Deus sempre toma a iniciativa e sempre está agindo em nosso favor para te abençoar, para demonstrar o seu amor, a sua bondade. Ele nunca desistiu de você. Ele capacita os seus para servir e viver uma vida de piedade, de amor. Ele concede diariamente, abundantemente graça. Ele que completou a boa obra redentora fora de nós e completarás a obra redentora dentro de nós. Que você possa entender que é só em Jesus. A paz real você vai encontrar. Só em Jesus há uma esperança contra a idolatria. E a questão de idolatria é questão de adoração. A quem você tem adorado? E mesmo que você não tenha adorado a Deus, Deus hoje estende as suas mãos, dizendo: eu nunca desisti de você, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu se importo com você. Eu me importo com você. Eu quero te dar uma nova vida. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero te dar esperança em meio às crises. Eu quero estar ao seu lado em todos os momentos. Eu quero que você frutifique, mesmo quando tudo pareça contrário. Deus, Ele quer entrar na sua história e transformar a tua vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A única esperança para a idolatria está no Senhor Jesus Cristo.
E Ele está aí ao seu lado, querendo te abraçar e andar contigo. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, porque muitas vezes ouvimos conselhos errados, porque muitas vezes confiamos, ó Deus, no nosso braço, no nosso entendimento, na nossa força, ou até mesmo em nossas emoções. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus, e nos ajuda a confiar no Senhor e ter a esperança, a nossa esperança é o Senhor. Em nome de Jesus. Porque contigo, ó Deus, nós iremos passar momentos de dificuldades, de lutas, de tristeza, mas estaremos amparados, sustentados, guardados, fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Te agradecemos, ó Deus, porque o homem vivia sem esperança e o Senhor olhou para a humanidade com amor e enviou Jesus Cristo para trazer a paz e a restauração. Que a tua graça possa invadir os nossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. A semana que vem nós iremos voltar com a nossa série do livro de Filipenses. E a minha oração é que a graça do Senhor venha superabundar mais e mais sobre a sua vida. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha esperança em Cristo. Deus abençoe.